Todos conseguem ver e ouvir você. Boa noite, professora. Agora sim. Está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo ou quer que eu tire o fone? Não, estou te ouvindo bem. Agora deixa eu verificar aqui como é que está. O pessoal do YouTube está conseguindo ouvir? Deixa eu colocar aqui o fone, porque... Deixa eu ver se fica melhor. Está me ouvindo? Muito bem. Estou lhe ouvindo e lhe vendo. Agora melhorou. Agora foi. Eu não sei o que houve aqui. Agora sim. Está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo? Ih, tá dando eco. Está me ouvindo? Quer que eu tire o fone? Está dando retorno, né? Agora ele está com delay. O pessoal do YouTube está conseguindo ouvir? Eu vou desligar o WhatsApp aqui. Porque... Deixa eu ver se fica melhor. Está me ouvindo? Muito bem. Estou lhe ouvindo. Agora melhorou. Ele está com delay. Eu não sei. Oi, professora. Olá. Boa noite a todos. Vamos iniciar 18, né, professora? Aí é 18, aqui é 19. Isso. Boa noite a todos. Quero saudar todos os participantes que já estão conectados e os que ainda vão conectar. A Comissão de Perícias Forenses da OAB tem o imenso prazer de trazer a live Depressão na Escrita com a professora Luciana Bosch, do Rio de Janeiro. Ela vai passar um pouco da experiência dela no trabalho. E, professora, eu queria que você iniciasse falando um pouco do seu início, né? Como você começou, e depois, logo em seguida, falar sobre a diferença de grafotecnia e grafologia. Tá ótimo. Boa noite aí, então, para todo mundo, né? Obrigada, em primeiro lugar, obrigada a Karine, obrigada ao Alain pelo convite. É um prazer poder dividir aqui com vocês um pouquinho da minha experiência. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco desse assunto, porque é um assunto que não é muito conhecido no Brasil. Existe muito desconhecimento com relação à grafologia. A perícia grafotécnica ela é muito conhecida, né? Ela é uma ciência forense, ela tem um reconhecimento no Brasil, mas a grafologia a gente ainda está engatinhando no Brasil. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade de poder trazer aí para vocês um pouquinho aí do que é esse estudo, do que é o trabalho, né? Enfim, então, tentar aí mostrar para vocês as diferenças, né, entre cada trabalho desse, né, da perícia e da grafologia. Bom, eu comecei na grafologia, eu cheguei na grafologia porque eu sou psicóloga, minha formação é psicologia, eu sempre trabalhei com avaliação psicológica e atuava em empresas aplicando testes e aplicava redação também, porque entendia que a redação ela tinha um papel fundamental na análise né, dos candidatos. Vem de uma família de professores, então sempre entendi que a redação tinha um papel fundamental no processo seletivo. E fui ficando naturalmente curiosa, porque via que tinha umas escritas que eram para um lado, outras eram para o outro, tinha escritas que eram grandes, outras eram pequenas, e fui ficando naturalmente curiosa para entender o que movia as pessoas a terem uma escrita diferente, né? Ficava muito evidente ali, não só pelas escritas, mas também por todos os outros testes que eu aplicava. A gente percebe, claro, as diferenças, né? Numa entrevista, no teste psicológico, as pessoas são únicas, né? Então elas se expressam através de várias ferramentas e a grafologia é uma delas, né? A escrita é uma delas. E aí fui estudar, porque queria entender ali, né, aquelas motivações. E acabei me encontrando, de fato, né, me descobri, porque vi que o tema grafologia ele vinha a complementar a minha experiência, todo o meu conhecimento. Porque eu conseguia identificar pela letra, né, pessoas, né, escritas grandes, né, dizer respeito a pessoas
mais expansivas, mais extrovertidas, escritas menores, dizia respeito a pessoas mais introspectivas, mais tímidas, retraídas. E se a gente for buscar a história da escrita, talvez eu né, considero aí que eu acho que a escrita talvez seja uma das maiores invenções do homem. O homem inventou a escrita porque ele precisava se comunicar, ele precisava deixar os registros entre as gerações. Então, fazia aqueles riscos lá nas pedras, né? Então, tinha lá os riscos, e aqueles riscos, os pesquisadores, estudiosos e os filósofos na época começaram a perceber que existiam semelhanças entre aqueles riscos nas pedras e os traços de comportamento. Então, por exemplo, quando os riscos eram inclinados para a direita, isso dizia respeito a pessoas que tinham mais inclinação, tinham mais tendência a ir de encontro aos seus objetivos, aos seus interesses, ou ir de encontro às outras pessoas, né? São pessoas que têm mais facilidade de contato. Os traços, quando são invertidos, né, são para a esquerda, a gente chama de invertidos, né, dizem respeito a pessoas mais introspectivas. A gente tem essa tendência, né, a fazer isso no corpo. Né? A gente, quando tem interesse em alguma coisa, a gente se inclina. Quando a gente desconfia, né, a gente recua. A gente tem essa tendência a fazer isso. E a gente expressa isso na letra também. E aí, então, eu fui estudar e realmente acabei descobrindo aí esse mundo encantado da grafologia, que é um estudo, é uma técnica, uma ferramenta. Né? No Brasil, ela não tem o reconhecimento científico, ela não tem o cunho científico, mas em muitos países tem. Mas eu considero ela até mais uma técnica, mais uma ferramenta do que propriamente, né, a questão de ser científico ou não. Muita gente pergunta. E eu acho que isso aí talvez, então, faça um pouco da confusão com a perícia, porque a perícia ela é uma ciência que busca identificar falsificações, né, ou autenticidade de assinaturas. Né? O perito, o trabalho dele ele é focado especificamente no confronto entre as peças questionada e peça padrão. Né? Então, esse é o trabalho do perito. E o trabalho do grafólogo é identificar traços de comportamento na letra. Então, são trabalhos que, embora eles tenham a mesma raiz, eles se propõem a objetivos diferentes. Existe um terceiro trabalho, que é um trabalho que eu me encanto muito, que é o trabalho da grafologia forense, que é quando você busca, então, talvez aí um certo mix da perícia com a grafologia, e a gente tenta identificar, então, traços que possam indicar um comportamento mais agressivo, né, um comportamento desviante e alguma tendência a crime. Né? Então, isso aí também é um estudo bastante novo no Brasil, não se tem, né, não é muito difundido. Então, acho que esse primeiro aí seria essa primeira, de uma forma bem simplificada, né? Eu tentei trazer aí a diferença entre os dois assuntos. Ótimo, professora. É um tema bastante importante. Para mim é novo, entendeu? Porque eu atuo na parte com perícias grafotécnicas, que é justamente isso, entendeu? A peça questionada, entendeu? E a peça padrão. Então, eu preciso levar para o juiz dizer se aquela peça é falsa ou não. Então, esse é o meu trabalho. Já o seu é o que você falou, diferente, né? É grafologia que se confunde, né? Os dois. Então, você consegue dar um diagnóstico de uma doença, às vezes, né? Não tirando a parte médica em si, mas ajuda, né? Exatamente. Acho que esse trabalho da grafologia forense ele acaba complementando, e também eu acho que um pouco da proposta né, do tema de hoje, que é falar sobre a depressão na escrita. A depressão ela é uma doença, ela é uma doença que ela pode ser observada na escrita. Então, assim como outras doenças, e aí você já está falando, inclusive a gente chama de grafopatologia, é um outro braço da mesma ciência, é quando você consegue identificar
doenças, sinais de alcoolismo, uso de drogas, né? Podem ser doenças mentais, podem ser doenças físicas, e a gente consegue identificar isso na letra, e aqui é o caso aí da depressão, né? Que é o tema aí do nosso assunto de hoje. Então, especificamente, é claro que é muito importante deixar claro aqui para o pessoal que não conhece muito, que é mais leigo, que a gente sempre vai avaliar o conjunto, né? Assim como na perícia, né? Vocês vão precisar de vários padrões para o confronto, né? E por que acontece isso? Porque a gente é ser humano, né? Então, o ser humano, ele muda, né? É muito comum eu ouvir assim as pessoas falarem comigo: mas a minha letra muda muito. Mas a letra de todo mundo muda, né? Algumas mudam mais, outras mudam menos, mas o meu estado de ânimo hoje é diferente do meu estado de ânimo ontem, que é diferente do meu estado de ânimo amanhã, porque nós somos seres humanos, nós não somos robô, né? Nós somos passíveis, né, de estímulos externos. Tem dia que eu estou com dor, tem dia que eu dormi mal, tem dia que eu estou com fome, tem dia que eu briguei com meu marido, tem dia que eu bati com o carro, tem dia que eu... Né, os acontecimentos no entorno nosso, eles vão moldando aí o nosso ânimo. Então, essas variações, elas vão se apresentar ao longo da vida. Então, a gente... É claro que quando nós fomos alfabetizados, nós aprendemos aquele padrão caligráfico, né? Que é aquele modelo escolar, que é a letra da criança. E ao longo da vida, a tendência é que a gente vá modificando a letra à medida que a gente se individualiza, se personaliza, amadurece, a escrita também se individualiza, né? Então, ela vai amadurecendo, né? A gente vai atingindo a madurez gráfica, mas as nossas características se mantêm. Então, quando a pessoa me pergunta, mas a minha letra muda muito, é importante entender que você pode ter uma variação de ânimo, né? Então, eu sempre respondo, variação de escrita reflete uma variação de comportamento, né? Porque se eu mudo muito, é porque, né, se a minha letra muda, é porque eu mudo. Quem escreve é o cérebro. Essa talvez seja a primeira grande lição, né? A primeira virada de chave no estudo, no entendimento da grafologia. Então, depois que você entende isso, né, você começa a entender que a mão ela apenas reproduz os impulsos cerebrais. Tá? Então, assim, se você tomou uma garrafa de vinho, se você está alcoolizado, se você está dopado, se você está doente, você vai apresentar essas alterações, elas vão aparecer na escrita, mas a sua essência se mantém, né? A sua personalidade se mantém ao longo da vida toda, né? Uma das leis da escrita é que a gente preserva, né, a nossa essência, nosso DNA, ele vai aparecer na escrita. E no caso da depressão, como é que a gente identifica, né? Existem vários sinais que a gente pode identificar doenças, né? E um dos sinais, talvez assim, um dos sinais que eu dê mais importância é a questão da direção das linhas, né? Então, quando a gente pede uma redação para uma pessoa, a gente pede uma redação sempre em papel sem pauta, porque a direção das linhas ela vai falar do nosso estado de ânimo, né? Linhas que sobem, linhas ascendentes vão falar de uma pessoa com mais ânimo, entusiasmo, energia, disposição, coragem, vontade, luta, ambição e otimismo. Uma escrita descendente vai falar de uma pessoa que tem mais tendência ao abatimento, tendência ao desânimo, dificuldade de superar os obstáculos, né, dificuldade de persistir, né, nos seus projetos, e também pode-se daí, então, a interpretação também da depressão. É muito comum a gente encontrar pessoas que têm um quadro depressivo com um alinhamento descendente. Então, esse aí seria um dos indícios, né? E a gente tem outros, claro, a gente sempre vai avaliar o conjunto, isso é importante também deixar claro aqui para o pessoal que está aí assistindo, que a gente precisa sempre avaliar o conjunto, né? Quando eu peço, a pessoa me pergunta, eu falo assim, não, eu preciso de uma redação. Pode escrever uma palavra? Não, eu preciso de uma redação, porque eu preciso ver a direção das linhas, eu preciso ver o espaçamento entre palavras,
O espaçamento entre palavras ele vai dizer respeito ao espaço que a gente estabelece com o outro, né? Então, quanto mais denso for o texto, né, quanto menor o espaço entre as palavras e linhas, menor o espaço que eu coloco com o outro, né? Quanto mais a minha escrita é espaçada, mais eu me distancio. Então, isso é um dos aspectos que a gente avalia. Tamanho da letra, a mesma coisa, né? Escritas grandes são pessoas que tendem a ser mais expansivas, mais sociáveis, mais comunicativas. Escritas menores tendem a ser pessoas mais introspectivas, retraídas, também podem ser um indício aí de depressão, desânimo, pouco entusiasmo. Então, é o conjunto de características. É como eu falo sempre, a gente tem as peças do nosso quebra-cabeça e aí a gente vai montando ali, né, o nosso quebra-cabeça para chegar a um diagnóstico. Exatamente, professora. Inclusive, quando eu vou fazer uma perícia que é diferente da sua, né, que é a grafotécnica, eu tenho um formulário de 5 páginas. Eu peço para a pessoa escrever sobre as linhas, a letra normal, depois em letra de forma, depois em uma página em branco, e peço para escrever uma redação de punho, do próprio punho. Por exemplo, a última vez que eu fiz essa perícia, foi semana passada, a gente pediu para ela escrever o Salmo, eu escolhi na hora, ela escreve o Salmo 23 aí, por favor, porque eu preciso saber se a pessoa está forçando aquela letra ou não. Já teve perícias também que eu fui verificar documento, para verificar se a pessoa assinava no RG igual, e a pessoa pediu o RG. Não, eu preciso olhar o RG questionário. Eu digo, negativo. Se você assinou no seu RG, você sabe. Então, aí já é um indício na minha cara. Porque quando a gente vai fazer a perícia, eu peço para escrever. Diz, não, eu preciso ver como assinei no RG. Como se a tua assinatura... Tá entendendo? Então, já é um dos fatores. Entendeu? Esse é um fator forte que eu levo, porque ela quer copiar, que cada um, como você falou, a nossa letra é um DNA, então a forma que a gente ataca o papel, a forma do espaçamento, a forma do tamanho e a velocidade que a gente escreve, cada um tem um só, é como se fosse um DNA. Então, se você tentar forçar, a gente vai saber. Entendeu? A gente consegue saber. Por isso que a gente consegue lograr, acho que, êxito nas partes grafotécnicas, justamente porque quando a gente faz comparação da peça questionada com a peça original, a gente vê diferenças. E só existe alguém vai estar errado, né? Porque normalmente quando eu vou fazer esse tipo de perícia, tá as partes, elas dizem, olha, mas eu estou errado, eu não estou. Eu digo, olha, eu não posso, eu vou dar a conclusão no laudo, mas algum de vocês aqui forçou, entendeu? Fabricou essa assinatura, mas eu vou para não gerar briga na hora, né? Eu vou me manifestar nos autos, porque senão dá uma briga. É verdade. Conversando mais cedo com você, eu não sei se aparece para você aí o ícone apresentar nesse link, logo abaixo, porque você teria umas escritas para apresentar. Para mostrar a parte do, por exemplo, do Kurt Cobain, né, que você falou, o ex-guitarrista e vocalista do Nirvana, né, para a gente poder dar uma analisada. Tá, deixa eu ver se eu consigo botar. Slide, arquivo de vídeo, compartilhar a tela. É porque eu acho que eu tenho que abrir ele primeiro. Você não consegue compartilhar, não, né? Eu acho que eu tenho que abrir, senão eu não sei se eu consigo compartilhar aqui. Não. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Curte. Tá, ele está aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui, onde é que eu estou? Clique em apresentar, professora. Isso, não, eu estava abrindo o arquivo primeiro. Eu acho que eu tenho que abrir primeiro o arquivo para agora. Então, apresentar, compartilhar a tela, é isso? Isso. Não. Não é. Deixa eu ver se é. Não, ele não vai. Não, janela, não. Eu estou com o arquivo aberto aqui. Deixa eu ver. Slide também não. Se você conseguir mostrar de outra forma, por aí pelo... Não sei se dá para pelo celular, pelo computador. Arquivo de vídeo não é, compartilhar tela. Compartilhamento, eu estou compartilhando, mas ele não está abrindo janela, guia do Chrome,
Ficou bem. Compartilhar. Foi? Vocês conseguem ver? Porque para mim aparece aqui. Vocês estão vendo ou não? Ainda não, está com delay. Não. Eu estou botando aqui na tela. Ver guia. Ele tá, parece que para mim minimizado só. Tá, professor, então, só pode comentar então sobre esse caso, porque já a gente não vai conseguir compartilhar, né? Não vou conseguir, porque não é arquivo de vídeo, slide não é, ó. Seu computador, deixa eu ver. Pois é. Não. Não consigo, não. Ele não está. Ele está minimizado aqui para mim. Para mim, ele aparece. É uma escrita que tem essas características, como eu falei, a direção das linhas ali, ela parece bastante irregular, né? Então, isso é a direção, como a direção das linhas vai falar do nosso estado de ânimo, então, quando ela é irregular, né? Linhas que sobem, linhas que descem, ele vai falar ali dessa variação de ânimo. Então, é uma instabilidade emocional muito grande. Você falou uma coisa aí que é interessante, que quando você pede na perícia, você pede para a pessoa você dá um tema, né, para fazer a redação. E eu, particularmente, quando eu aprendi grafologia, também lá atrás, aprendi também que a gente devia dar um tema específico. Só que com o tempo eu fui vendo que as pessoas chegavam lá no meu escritório já com um tema meio pronto, né? Aquela coisa meio encadeada. E aí meio robotizada. E aí eu comecei a pedir, então, para trabalhar com o tema Quem Sou Eu? Ou tema livre, né? Aprendi a trabalhar com o tema Quem Sou Eu, mas comecei a pedir, então, para tirar a pessoa dessa zona de conforto, eu comecei a pedir, então, o tema livre. E isso, para mim, foi assim revelador, né? Porque eu trago para mim sempre, né? Até porque, como sou psicóloga, né? Então, o meu raciocínio ele é sempre clínico. Então, é aquela frase da Bíblia que diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, a pessoa ela sempre vai trazer para o contexto aquilo que ocupa a mente dela. Mesmo que ela fale de eleição, de Copa no Catar, de Natal, de trabalho home office, ela pode falar de inúmeros assuntos variados, mas ela vai falar daquilo que ocupa a mente dela, que é o que a gente chama na psicologia de conteúdo latente. Então, é aquilo que a boca fala, né? É o ato falho, né? Aquela coisa do que Freud já dizia, né? Então, eu tenho sempre essa premissa de trabalhar com tema livre, porque a gente vai ler a redação, né? Sempre a primeira coisa que a gente faz é ler a redação. E eu preciso ali, então, entender de que contexto a gente está falando, o que ela está trazendo, se ela sabe escrever, se ela ela consegue coordenar um pensamento, se ela tem uma boa capacidade de argumentação, se ela tem objetividade, se ela tem coerência naquilo que ela escreve, se ela consegue concatenar o pensamento, ela consegue começar e terminar dentro de um raciocínio lógico. Então, tudo isso eu vou levar em conta numa análise. Né? Se ela tem bom português, se ela sabe se expressar. Então, inclusive, além disso, a própria escolha do tema. Né? Que a escolha do tema vai falar aí de dois aspectos fundamentais, que é o grau de maturidade e criatividade também. Então, isso aí vai trazer uma contribuição muito grande para a gente na análise grafológica. Então, sim, tem que ler. Né? Muita gente me pergunta, mas isso não influencia? Não influencia. Isso não vai influenciar em absolutamente nada. A gente lê, pelo contrário, né? A gente tem que ter curiosidade. A gente que é investigador, detetive, perito, psicólogo, né? A gente tem que ter a alma da curiosidade. Né? A gente é movido pela curiosidade. Então, a gente tem que ler, tem que saber do que a pessoa está trazendo ali, para poder, então, partir para uma análise, né, dos outros tópicos. Entendeu?
Professora, vamos abrir aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta. A doutora Karine está aqui do lado, aqui, quem tiver alguma pergunta pode fazer no chat aí, por favor, sobre o tema para a professora. Enquanto isso, professora, eu vou tentar aqui compartilhar a carta do Cortical Bem aqui. Bora ver se eu vou conseguir. Vê se você consegue, porque eu não estou... Eu botei, mas ele tá, para mim, ele está aqui na tela. Para mim, ele aparece aqui na tela. Eu não estou conseguindo botar ele grande. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou... Peraí, eu estou conseguindo. Configurações é o quê? Não. Estão conseguindo ver? Não. Eu não. Eu vejo a minha tela aqui, minimizada aqui embaixo, com a redação. Ainda não, né? Não estou conseguindo também. Deixa eu tentar mais uma vez. Não vai, né? Eu também não... Estou tentando aqui. Pois é. Apresentar slide não é, porque você não tem nenhum slide, seu computador. Oferecemos compatibilidade. Tá? Enviar arquivo. Pois é. Deixa eu ver se vai aqui. Só vai arquivo em PDF. Se é por isso? Nem isso ele não vai. Enfim, tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Magna. Boa noite. Mas será que na escrita não é possível esconder algo ou até mesmo se mostrar uma pessoa e não ser? Ouviu, professora? Ouvi. Como é o nome da pessoa que perguntou? Magna Cristina. Magna. Então, Magna, boa noite, né? Obrigada aí pela sua pergunta. Então, vamos lá. Quando a gente começa a escrever, na verdade, quando a gente começa a fazer qualquer atividade, qualquer tarefa, a gente sempre começa pelo domínio do consciente. Né? Isso serve para tudo, para dirigir, para andar de bicicleta, no casamento. E eu sempre dou o exemplo do Big Brother. Né? A pessoa, quando chega no programa Big Brother, ela está atenta aos espelhos, está atenta às câmeras, né? Retoca o batom, ajeita o cabelo. E à medida que o programa evolui, a tendência da pessoa é que o consciente vai cansando e o inconsciente vai entrando em ação. Ela vai cansando, isso é natural do ser humano, é igual a casamento, né? Quando a gente casa, né, a gente tem... a gente é cheio de máscaras, né, cheio de defesas. E à medida que o tempo passa e você vai ganhando confiança, você vai ganhando intimidade, você vai relaxando. Isso vale para qualquer tipo de relação, qualquer atividade, seja no trabalho, sua relação com o porteiro, né, do prédio, isso vale para tudo na vida. Né? Então, a tendência é que a gente vai relaxando. Inclusive, por isso, na perícia, a gente pede vários padrões. Por que a pessoa assina 3 vezes quando vai ao banco, ao cartório? Assina 3, assina 5. Exatamente por isso. Porque existe uma variação, mas existe uma variação dentro de um limite de cada um de nós. Né? A minha escrita ela vai variar de acordo com o meu estado de ânimo, mas eu vou continuar sendo a Luciana. Então, existe, por exemplo, né, tentando te responder aqui, a pessoa pode tentar disfarçar a letra da mesma forma que ela pode tentar disfarçar a assinatura. Aí o Alan acabou de falar, né, uma assinatura fabricada. Existe uma letra fabricada? Existe. Ela pode tentar? Pode. Mas, quando a gente pede uma redação, e normalmente eu peço uma redação de 15 a 20 linhas, porque é uma análise quantitativa. Quanto mais as características se repetem, mais eu me certifico dela. Então,
se você começa escrevendo a redação ao longo aí dessas 15, 20 linhas, a tendência é que você vá relaxando. No primeiro momento, você está mais preocupada com com o que eu vou pensar, em fazer uma letra redondinha, bonitinha, de mão dada, porque aí, como você não sabe o que eu estou avaliando, mas ainda assim existe uma fantasia, né? Existe uma ilusão de que você vai modificar sua letra e isso vai me provar que você seria a pessoa com as características que eu estou buscando. Só que a tendência é que você vai se envolvendo com o conteúdo, e daí também por isso a gente trabalha com tema livre, né? Exatamente porque o objetivo é fazer a pessoa se soltar. Então, à medida que você vai se envolvendo, a pessoa vai se envolvendo com o conteúdo, o consciente vai cansando e o inconsciente vai entrando em ação. Então, quando a gente pega uma redação onde a pessoa começa de uma maneira e termina de outra, porque quando ela chega no final, ela já está mais solta, né? Ela já está, de fato, se mostrando quem ela é. Agora, existe uma tentativa de disfarçar? Existe, como a gente faz isso, né, na vida, né? A gente faz isso todo dia, né? Se eu visto uma roupa, se eu uso uma maquiagem, se eu mudo o cabelo, isso é sempre uma tentativa de modificar ou de melhorar a minha imagem, enfim, né? Então, isso a gente faz com a letra também, né? Igual caderno de escola, caderno de faculdade. Começa aquele caderno todo bonitinho, né? Vermelhinho, azul, com sublinhado. Quando chega no final da faculdade, ele já está todo zoneado. Exatamente por isso, porque a guarda vai abrindo, né? E por isso que quando a gente faz terapia, existe aquela tentativa de quebrar o gelo. É exatamente quebrar o gelo, é fazer com que o consciente canse, né? E aí o inconsciente entre em ação. O que a gente quer é o inconsciente, né? A gente não quer o consciente. Então, assim, existe uma tentativa de disfarçar. Tentativa existe, mas em algum momento a pessoa acaba se mostrando, né? Então, isso é um ponto. Isso com relação, se for realmente com relação à questão de você, digamos que seja um processo seletivo e você queira modificar a sua letra, isso pode até ser um tiro no pé, inclusive, né? Porque primeiro que a gente não sabe, o candidato não sabe quais são as características que eu estou buscando. Isso é o ponto número 1. Né? Então, se ele mudar a letra, ele vai mudar as características. Isso é uma coisa. E também acho que e o ponto 2 é que a gente tem que ser quem a gente é, né? Porque se eu entrar para a empresa, porque eles estão achando que eu sou de um jeito e eu sou de outro, acho que não vai ser um casamento feliz para nenhum dos dois lados. Então, eu acho que, assim, aí fechando então o raciocínio, né? Eu acho que a pessoa pode tentar, ela tenta sim mascarar. Existem pessoas que sim tentam modificar a letra, mas em algum momento a gente pega, e aí ninguém melhor aí para falar do que o Alan, que é perito, né? Exatamente. Professora, nós utilizamos alguns equipamentos justamente para verificar a veracidade dessas escritas. Inclusive, nós temos uma lupa aqui que o zoom dela é muito grande. Então, eu pego a peça questionada e pego a assinatura dele e vou verificar minuciosamente como ele ataca o papel, como ele inicia, como é que é a forma, tipo um exemplo, o O, como ele faz o corte no T, isso é um dos exemplos. Tamanho e espaçamento. E, geralmente, lógico, quase 100% a gente consegue saber que a pessoa ou está forçando ou está falando a verdade. Então, além dessa análise sua que você falou, ainda tem os equipamentos que a gente utiliza para conseguir chegar são vários fatores, né? Esse é um fator e a parte dos equipamentos são outros. Então, corroborando tudo, a gente consegue ter um laudo, fazer um laudo conclusivo muito bom e levar para o juiz uma conclusão, né? De quem está mentindo e quem não está mentindo. Exatamente. Professora, não sei se você consegue ver no chat que eu enviei para você, a Tati fez uma pergunta. Podemos fazer solicitação de um laudo de depressão para corroborar com a perícia? É uma ótima pergunta, porque sim, você pode, isso é um trabalho que a gente faz também. Eu até estou com 2 casos no momento, que são exatamente um caso é um caso de demência, né? Então, só para simplificar aqui, né? Os 2 casos são pessoas que um irmão
né? Um caso, o irmão dopou o pai, né? O pai já tinha um quadro de demência, fez com que ele ingerisse medicação e aí acabou fazendo com que ele forçasse ele a assinar lavrar as escrituras, passando os bens para o nome dele. E agora a gente está aí, eu estou com a irmã, né, na briga na justiça, para exatamente entrando com todos os recursos, a análise da letra dele, todos os guias de internação, todos os laudos médicos, mostrando que ele não tinha capacidade cognitiva de assinar os laudos. Então, esse é um trabalho que se faz, esse é um trabalho que está crescendo, eu vejo que tem aparecido demanda para isso. E com relação à depressão, sim, você pode, assim como sinais de desonestidade, né, tem muitos aspectos aí que a gente consegue ver, tendência à agressividade, tendência a crime, que a gente consegue ver isso na letra e corrobora sim, e eu tenho feito muitos laudos e tem sido aceito sim. Tem muito juiz que aceita, tem muito advogado já que reconhece o valor do trabalho da grafologia e pode contribuir sim. Com certeza. Inclusive, esse trabalho da própria grafopatologia, né, que são as doenças na escrita, isso aí tem aparecido muito caso desse. Professora, corroborando o que você falou, sim, entendeu, Tati? Porque na parte de perícia, o perito ele precisa de vários dados. Então, uma amostragem, quanto maior a amostragem, melhor o laudo. Porque vai ser mais um dado que vai corroborar com a minha perícia grafotécnica, que é aquela análise que eu acabei de falar. É exatamente isso. Alguma pergunta a mais? Para avisar aí a vocês, pessoal, eu agora, às 8 horas, vou entrar numa outra live no Instagram, né? Lá pelo meu Instagram, que é o Luciana_Bosch. E nós vamos analisar, eu e a Jaqueline Tirotti vamos analisar as assinaturas de Lula e Bolsonaro. Então, quem quiser continuar lá, né, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? Vai mudar um pouco o tema, né? Vai ser de uma depressão para outra. Mas a gente, quem quiser também lá, a gente vai estar respondendo a perguntas, então fiquem à vontade. E também algumas pessoas perguntaram com relação ao curso, né? Se a gente não faria cursos, eu já passei lá para o Alan e para a Karine o meu material, a minha agenda, a próxima agenda de curso, para quem tiver interesse, né? Pode entrar em contato comigo ou então ver também, falar direto aí com o Alan e com a Karine. Exatamente. Mais alguma pergunta? Vamos prosseguir, professora. Tem mais alguma observação que já está quase próximo ao seu horário, né? Isso, agora que apareceu aí na tela. Tá aí, você pode comentar sobre a carta do Kurt Cobain, que é o ex-vocalista do Nirvana. Deixa eu ver se eu consigo, eu queria ver se eu ampliava a tela. É aqui que eu tinha falado, tá vendo? Ele tem uma variação... Ficou pequena, né? Mas vocês conseguem ver de longe exatamente quando a gente bota de perto, vê o detalhe, quando bota de longe, o conjunto. E aqui a gente, então, vendo o conjunto, a gente consegue ver a direção das linhas bem irregular, né? Então, tem linha que sobe, tem linha que desce, tem linha que sobe, tem linha que desce. Esse é um dos aspectos aí da questão da variação de ânimo, né? Essa variação que é uma variação muito acentuada, né? Ela vai além daquela variação que a gente comenta, que é normal que a gente apresente variações. Sim, é normal, mas essa variação aqui ela já está muito acentuada. Então, ela já passou aí da faixa da normalidade, tá? Já é um traço aí de alarme. Essa margem direita diz respeito ao futuro. Então, ela também, né, quando a gente percebe uma variação na margem, uma irregularidade na margem direita, isso aí vai falar de uma dúvida com relação ao futuro. Quer dizer, a pessoa tem hora que vai, tem hora que não vai, tem hora que vai, tem hora que não vai. Como ela fica nessa incerteza de ir e vir, isso aí diz respeito também à questão das inseguranças, dos receios com relação ao futuro. Então, é um dado que se soma. Além disso, ele tem vários borrões aqui, eu não sei, acho que vocês conseguem ver, tem uns borrões. Os borrões também, borrões, retoques,
também são um sinal de insegurança, né, de uma instabilidade emocional, alguma tentativa de encobrir alguma coisa. Então, é um conjunto de características, né, que a gente observa aqui que pode indicar, então, aí um quadro de depressão. Tá? Você, Oi. Oi. Professora, isso foi antes de ele cometer o suicídio, né? Ele escreveu essa carta, eu lembro muito bem, até porque eu gosto de rock, sou fã também, ouvi também. muito. E realmente aí ele tem altos e baixos, né? Acredito que ele estava na dúvida aí também se ele cometeria também o suicídio ou não, né? Acho que acredito que todo mundo tem a dúvida antes e infelizmente ocorreu que todo mundo já sabe. Temos mais uma pergunta. Temos uma pergunta, professora. Em um contrato bancário, há a possibilidade de identificar se a pessoa está sofrendo algum transtorno psicológico somente pela assinatura? Olha, você pode ter a desconfiança. E aí, o que eu faria? Eu já tive um caso, numa outra situação que eu comentei que isso aqui o meu segundo caso é exatamente isso. O irmão achava que a irmã estava falsificando a letra, quando na verdade ela estava dopando a mãe. Né? Então, os sinais ali eram da mãe, só que sob efeito de medicação. Então, você pode sim perceber que a pessoa tem um transtorno, se ela tem uma. Você pode desconfiar. Né? Eu acho que só a assinatura, como eu falei, é uma análise quantitativa. A gente precisa de 15 a 20 linhas, assim como está essa carta aí do Kurt Cobain. A gente tende a pedir mais material para que eu possa me certificar daquela informação, para que eu possa confirmar a minha hipótese, tá? Então, só uma assinatura, ela pode me levantar uma dúvida. Eu posso, como eu falo para os meus alunos, a gente acende a nossa luzinha vermelha, né? A gente acende o nosso sinal de alarme. Opa, peraí, tem uma coisa errada aqui. E aí, então, você vai buscar mais material. Como o Alan falou, pede uma redação, pede para escrever alguma coisa, pede para preencher o formulário. A gente vai criando materiais para que a pessoa possa... para a gente ter mais certeza das afirmações. Tá? E você também, uma coisa que me perguntam muito, vocês podem fazer, caso vocês desconfiem, vocês podem perguntar, quando eu vou fazer tanto a perícia quanto a perícia grafológica ou a perícia grafotécnica, eu faço um mini inquéritozinho. Então, eu sempre pergunto idade, escolaridade, se a pessoa toma alguma medicação, se ela já fez alguma cirurgia importante, se ela já teve alguma doença grave, eu tento com quem que ela mora, como é que é a estrutura familiar, como é que é a saúde em geral, se ela pratica esporte, se ela faz alguma atividade física. Então, eu tento entender um pouquinho daquele contexto ali, porque muitas características que vão aparecer, a gente vai precisar associar. Uma coisa é você analisar a letra de uma pessoa que tem, por exemplo, ensino fundamental. Outra coisa é você pegar uma letra de uma pessoa com doutorado. Né? É claro que a pessoa que tem doutorado, ela tem muito mais familiaridade com a escrita do que uma pessoa com ensino fundamental. Vale a mesma coisa para a idade. Então, essas variações a gente precisa levar em conta. Então, eu sempre pergunto, eu sempre sei a idade, escolaridade, tudo eu pergunto. Tá? Eu já tenho meio um mini questionáriozinho vou fazendo mesmo, verbalmente. Tem a pergunta do Alex. Instabilidade mencionada é notada mesmo que a folha tenha linhas e imagens delimitadas. Pois é, a gente pede papel sem pauta, Alex, exatamente por isso. Tá? Exatamente para a gente poder avaliar essa variação. Se o papel tiver pauta, muito provavelmente isso vai manipular, né? Isso vai modificar a forma da pessoa escrever. Então, tem que ser um papel sem pauta, porque ele tem que ser um papel em branco, sem nada, para que a pessoa se expresse livremente dentro daquele ambiente gráfico. Tá? Muito bem. Então, assim, agora a gente vai precisar finalizar, né, Alan? Professora, só respondendo rapidinho aqui, o Nivaldo, antes de finalizar, para ninguém ficar sem pergunta, ele perguntou bem assim, precisa de laudo médico para corroborar? O laudo médico é um dos fatores também que deve ser analisado,
Precisa. Sim. Quando for para a justiça, esses casos que eu estou fazendo, sim, porque aí já está num nível bem adiantado, aí sim. Você vai precisar, até para se você municiar de argumentos, né? Para você ter os seus argumentos, fundamentar seus argumentos, né? Você está fazendo, olha, eu estou mostrando que essa pessoa tem demência, né? No caso do que eu estou atendendo. Então, você vai ali fundamentando seus argumentos. Sim, com certeza você vai precisar. Professora, como já estamos encerrando, né? Eu queria lhe agradecer aí pela live, entendeu? Muito obrigado. Acredito que seja a primeira de muitas. Vamos conversar. Se Deus quiser. Vamos conversar depois para a gente falar de outros temas, que é muito importante. E é isso. Eu deixo aqui o abraço aqui de Manaus, Amazonas, da OAB Amazonas, da Comissão de Perícias Forenses do Amazonas e de todos os membros. Muito obrigada também. Obrigada, Karine, pelo carinho, né? A Karine participou aí do meu seminário, que foi muito legal também, o pessoal gostou bastante, e aí me convidou para essa live, e eu estou com essa outra live também, então eu estou tentando aqui, assim, me dividir um pouquinho, mas agradeço o carinho de vocês, a confiança, né, o convite para estar aqui. Como falei, eu gosto muito de poder trazer um pouquinho desse conhecimento, porque acho que muita gente não sabe mesmo, né, que esse trabalho existe, então eu acho importante a gente estar aqui. Qualquer coisa, né? Podem me seguir lá no Instagram e falem com a Karine também, que a ideia é que a gente consiga agora botar uma turma, né, oferecer aí um curso para vocês, para aprofundar o assunto. Tá bom? Gente, obrigada. Muito mesmo. Desculpa a correria. A gente entende, professora. Mas faz parte. Tá bom? Fiquem com Deus, então. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.